A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da Zona da Mata Norte ou Sul, a você do Agreste, a você do Sertão aqui do estado de Pernambuco, mas também a você de outros estados do Brasil e principalmente a você que assiste a nossa programação de outros países e até mesmo de outros continentes e acompanha a nossa programação ou pelo YouTube, ou pelo site, pelo aplicativo Rede Brasil TV. Não importa onde você esteja, receba os nossos sinceros agradecimentos e o nosso desejo é esse, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica. Fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. Por favor, coloque aí, que é o 994661010. E você fique à vontade para fazer sua pergunta, enviar sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão. Saiba que a sua opinião ela é muito importante para nós. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Nós já estudamos o primeiro tema, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Abre a tela. Isso, muito bem. Deixa essa imagem aí, por gentileza. Essa imagem belíssima e maravilhosa. Esse tema, esse assunto do novo céu e da nova terra está nos versículos 1 a 8, nós já estudamos. Nós já iniciamos também o estudo do segundo tema do capítulo 21, que fala sobre a Nova Jerusalém, que vai dos versículos 9 a versículo 27, né? Essa visão maravilhosíssima que João teve, né? Na realidade foi um arrebatamento de espírito, quando João foi levado em espírito a um alto monte e viu esta maravilhosa, esta grande, esta santa cidade chamada de a Nova Jerusalém. Na verdade, nós iniciamos, né, o estudo sobre a Nova Jerusalém. Nós já explicamos dos versículos 9 ao versículo de número 18. Foi os textos que vimos nos programas anteriores. Nós não vamos recapitular todos os textos, porque nós iríamos levar muito tempo nessa recapitulação, mas vamos apenas relembrar o que vimos no programa anterior, que é para dar uma oportunidade àquelas pessoas que por alguma razão não puderam assistir, e podem pelo menos ter uma ideia do que nós abordamos no programa anterior. Então vamos recapitular apenas os versículos 12 a 18 e depois nós daremos continuidade a partir do versículo 19. Bem, você vai perceber que esse texto vai falar com detalhes sobre essa cidade, né? João vai dizer que essa cidade tem um grande alto muro com 12 portas e nas portas 12 anjos e os nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Então, por alguma razão que só Deus é quem sabe, essa cidade também tem muros, como eram as cidades antigas, como era a cidade de Jerusalém, né? E essa cidade também tem 12 portas e lá estão escritas os nomes das 12 tribos de Israel. Pode passar o texto, o versículo de número 13, diz que de cada banda deste muro, de cada lado do muro, haviam 3 portas. Então, da banda do Levante, tinha 3 portas, da banda do Norte, 3 portas, da banda do Sul, 3 portas, e da banda do Poente, 3 portas de cada lado do muro da cidade da Nova Jerusalém. Pode passar o texto, versículo 14. Aí diz que o muro tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nós já dissemos, no versículo 12 aparece o nome das 12 tribos de Israel e no versículo 14 o nome dos apóstolos. Nós até lemos Efésios capítulo 2, versículo 20 e vimos que a igreja está fundamentada exatamente isso, na doutrina dos profetas e dos apóstolos. E quando a Bíblia fala do nome das 12 tribos e do nome dos 12 apóstolos, fala da totalidade do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, da Antiga e da Nova Aliança, que vão habitar nessa cidade. Pode passar o texto. Versículo 15, João viu um anjo, que era o mesmo anjo que falou com ele no início, e esse anjo estava com uma vara de medir,
sendo que essa vara de medir era de ouro. E estava para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. O que é que nós aprendemos aí? Quando o anjo aparece com essa vara de medir, é porque aprove a Deus falar sobre a dimensão dessa cidade, a dimensão dos muros da cidade, para que nós pudéssemos ter a certeza disso. Primeiro, que é uma cidade planejada, não é? Nós até falamos no programa anterior que as cidades hoje elas têm muitos problemas por conta da superpopulação, as grandes metrópoles começam a ter problema, né, de saneamento básico, de transporte, de trânsito, enfim. Mas essa cidade, ela foi planejada e arquitetada pelo próprio Deus, que sabe o número exato de pessoas que lá vão habitar, então nós estamos tranquilos que não teremos problemas de superlotação ou superpopulação nesta cidade. Então esse ser angelical aparece com essa vara de ouro, uma vara para medir, exatamente para descrever as dimensões da cidade. Pode passar o texto, versículo 16. Diz assim: e a cidade estava situada em um quadrado, o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Nós dissemos que estádio, ele equivale mais ou menos a 185 metros. Então o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. Nós já transformamos isso em quilômetros, né? Então, na realidade, esta cidade tem 2.200 quilômetros aproximadamente de comprimento, pode trazer a tela, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Então, só para você ter uma ideia, 2.200 quilômetros é mais ou menos a distância entre Recife e o Rio de Janeiro. Ou eu posso dizer também de Recife até a fronteira com a Bolívia. Veja a dimensão. Eu estou falando só do comprimento, mas você tem que levar em conta também a largura e você tem que levar em conta a altura. Se fizermos um cálculo, nós vamos perceber que o tamanho total dessa cidade é de aproximadamente 10.648.000 quilômetros cúbicos. Vamos falar disso em metros? Em metros seriam 10.648.000.000 de metros cúbicos. Então, uma cidade gigantesca, algo simplesmente incomparável. Não tem nada que possamos comparar aqui, porque a dimensão dela não é só em extensão, ela é também em largura e ela também é em altura. Então, imagine uma cidade cuja altura é 2.200 quilômetros, então é algo realmente incomparável, não há outra cidade, não há outro lugar que possamos comparar com a Nova Jerusalém. Pode passar o texto, por gentileza? Pode passar o texto? Isso, versículo 16, ele diz que a cidade estava situada no quadrado, já lemos aí, né? O seu comprimento, a sua largura, era 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Versículo 17, por gentileza. Versículo 17 diz, e mediu o seu muro, essa cidade também tem muro, como a Nova Jerusalém, e esse muro era de 144 côvados, isso dá aproximadamente 64 ou 65 metros, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Nós explicamos, nós lemos esse texto no programa anterior em duas versões diferentes. Nós lemos da King James e nós lemos também na nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH. E nós dissemos que o que significa isso é que essas dimensões, que é mais ou menos 64 ou 65 metros, conforme aquela medida que os homens usavam para medir aquela vara de medir, que o anjo estava usando. Este é o sentido do texto. Pode passar a tela, por gentileza. Versículo 17, diz que mediu o muro, né? Então já falamos sobre isso. Versículo 18 agora, que foi o último texto que nós estudamos. E a fábrica do seu muro, ou seja, o material que esse muro era construído. Qual era o material do muro? Jaspe. Que coisa interessante. No muro não tinha tijolo, areia, cimento, brita, não tinha o quê? Jaspe, essa pedra preciosa. E a cidade, qual era o material que a cidade era feita? De ouro puro. Mas nós dissemos que não cremos que seja o mesmo ouro da terra, porque o texto diz, semelhante a vidro puro. Então, o que é que nós podemos dizer? Que além dessa cidade ser maravilhosa,
porque é uma cidade planejada e arquitetada por Deus. É uma cidade em que não há pecado, iniquidade, não entra nada que contamine, que não tem sofrimento, nem morte, nem tristeza. Além disso, é uma cidade em que Deus habitará com o seu povo, será o tabernáculo de Deus com o seu povo. Eu posso dizer que é uma cidade gigantesca, uma cidade linda, maravilhosa, em que os salvos irão habitar no futuro por toda a eternidade. E este é o grande privilégio do salvo. Enquanto nós estivermos aqui, há muitas pessoas que têm problemas habitacionais. Infelizmente, essa é a realidade. Tem muitas pessoas que são moradores de rua. Tem muitas pessoas que moram em palafitas. Tem muitas pessoas que moram em favelas. Tem muitas pessoas que moram em barracos, em casebres, que não tem nenhum conforto, nenhuma segurança. Existem pessoas que não têm onde abrigar os seus filhos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero dizer que este sofrimento, ele poderá ter fim. E você pode desfrutar do privilégio de habitar numa cidade em que o material dos seus muros, que o material que é feito a cidade não é nada aqui da terra. Lá não tem areia, tijolo, cimento, brita, mas são pedras preciosas. É uma cidade belíssima, maravilhosa, em que não tem com quem comparar. E eu posso dizer isso sem medo de errar. Há muitas pessoas que irão desfrutar deste privilégio. E todo mundo sabe disso, quando alguém quer comprar, quer seja um lote, um terreno, uma casa, um apartamento, precisa, né, de uma grande quantia em dinheiro. Quanto mais sofisticado for o imóvel, quanto mais nobre for o bairro, mais caro é. O esforço será muito maior. Será necessário mais esforço para mais investimento, mais dinheiro. E você pode perceber isso. Vai um grupo específico de pessoas morar naquela região. Então, existem regiões que é para classe A, existem regiões que é para classe B, para classe C e assim sucessivamente. Mas nessa grande cidade, nessa nova Jerusalém, irão habitar pessoas que aqui na terra, lá o nível social será o mesmo, né? Lá não haverá distinção social, não haverá classes sociais no céu, glória a Deus por isso. Mas eu posso dizer sem medo de errar, que pessoas que aqui na terra foram de vários níveis sociais diferentes, diversificados, mas que terão esta oportunidade, este privilégio de morar nessa cidade. E no final do programa, eu vou relembrar o que é que você deve fazer para você ter direito a morar nessa cidade. Vamos dar continuidade ao texto? Pode passar o texto para nós darmos continuidade a partir do versículo 19. Opa, apareceu a imagem nova aí, glória a Deus. Essa equipe de arte é uma bênção, viu? Muito bem. Deixa essa imagem, por favor. Eu quero passar alguns minutos só olhando essa imagem. Então, diz que os fundamentos do muro estavam adornados. Adornados aí, o sentido é que estavam enfeitados, estavam embelezados de toda pedra preciosa. Aí ele vai dizer aí quais eram essas pedras preciosas que estavam adornando, enfeitando, embelezando os fundamentos do muro. Aí ele disse que o primeiro era o jaspe, o segundo a safira, o terceiro a calcedônia, o quarto a esmeralda. Pode passar o versículo 20, por favor? Aí ele diz, pode passar, versículo 20, por gentileza. Sim, aí ele diz que o quinto era a sardônica, o sexto o sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, ou o décimo jacinto, o duodécimo a ametista. Com certeza,
Pode trazer a tela. Tem nomes de pedras preciosas aí que você nunca nem ouviu falar. Com certeza, a maioria de nós nunca nem vimos essas pedras preciosas, né? Porque são pedras muito raras, de valores altíssimos. Mas que coisa interessante. As pessoas que têm essas joias, essas pedras preciosas, geralmente elas colocam em lugares muito visíveis. É um brinco, um anel, um colar, não é assim? Percebeu isso? Num lugar visível que chama a atenção, numa pulseira. Geralmente essas pedras preciosas que são usadas para embelezar, elas estão presentes nas joias. Mas que coisa interessante. O que o texto diz é que os fundamentos do muro, volta ao versículo 19, por favor. Onde é que estão essas pedras preciosas? Diz que os fundamentos do muro estavam adornados. Então, os muros, os fundamentos dos muros estavam embelezados com estas pedras preciosas. Sejamos sinceros. Quem é que aqui na terra faria uma coisa dessa? Com certeza ninguém, não é? Não existe nenhuma cidade aqui em que as pessoas coloquem pedras preciosas para adornar os muros de uma casa, por exemplo. Ou de uma cidade, muito menos. Mas quem foi que construiu esta cidade? Quem construiu foi Deus, o arquiteto do universo, aquele que é dono de todas as coisas. E ele preparou para quem? Para nós. Ele preparou para quem? Para aqueles que o amam. Então nós vamos adentrar nessa cidade, cuja beleza é externa, é interna e externa. Então os fundamentos do muro dessa cidade estão adornados, estão enfeitados, estão embelezados com pedras preciosas. Então, essas pedras preciosas que a maioria de nós nunca nem ouvimos falar, nunca nem vimos por conta da preciosidade, por conta dos altos valores dessas pedras, mas lá estarão adornando os muros dessa cidade. Pode passar versículo de número 21, pode passar o texto por gentileza. No versículo 21 diz, e as 12 portas eram 12 pérolas. Que coisa interessante. As portas dessa cidade não é de madeira, não é de ferro, não é de bronze, não é de materiais comuns aqui na terra. As 12 portas eram o quê? Diz que cada uma das portas era uma pérola. Que coisa interessante. Pode trazer a tela. Cada porta era uma pérola. Imagine o tamanho desta pérola. E é interessante que a pérola, na realidade, a pérola é produzida dentro de ostra. As pérolas, geralmente, elas são pequenas. Mas na Nova Jerusalém, nós vamos observar que cada porta daquela é uma pérola. Então, além dos muros estarem adornados das pedras preciosas, cada porta daquela é uma pérola. Então, imagine o valor, a beleza, o esplendor desta cidade, que com certeza já está pronta, já está tudo pronto para nós em breve adentrarmos nela. Volta o texto mais uma vez, por gentileza, versículo de número 21. Aí diz, cada uma das portas era uma pérola. Observe, deixa o texto aí. O texto não diz que cada uma das portas tinha uma pérola, porque se dissesse assim, cada porta tinha uma pérola, poderia ser uma porta de madeira com uma pérola lá, ou poderia ser uma porta de ferro ou de bronze com uma pérola. Não, cada uma das portas era uma pérola. Então, havia na realidade 12 pérolas que estavam nas 12 portas, ou 12 portas feitas como pérola. E a praça da cidade? Como era a praça da cidade? João diz, de ouro puro, como vidro transparente. Então é a forma, pode trazer a tela, é a forma como João descreve a beleza. João explica para nós, por favor, como era a cidade. Ele disse, a cidade era de ouro, como se fosse um vidro transparente. Era a forma que João pôde descrever. E eu queria aqui me colocar no lugar de João. Qualquer um de nós
Mesmo pessoas que já viajaram para diversas cidades do mundo inteiro, que já têm larga experiência com turismo, mas qualquer um de nós que chegássemos lá, que tivéssemos essa visão, nós não teríamos condição de comparar nem mesmo com Dubai, nem mesmo com Miami, não há nenhuma cidade aqui que nós possamos comparar, porque as dimensões são gigantescas. Imagina o que é uma cidade cujas portas são pérolas, uma porta é uma pérola. Então, uma cidade de ouro, não é uma cidade que possui ouro, não é uma cidade que tem ouro, não, é uma cidade de ouro. Mas não ouro comum, ouro qualquer, um ouro finíssimo, um ouro como vidro transparente. Então, dá-nos a entender que não é o mesmo material aqui da terra, mas trata-se, na realidade, de materiais mais belos, mais perfeitos, mais maravilhosos do que os materiais que temos aqui da terra. Então não existe nada aqui na terra que nós possamos comparar com essa Nova Jerusalém. Passe o texto, por gentileza, por favor. Versículo de número 22. Aí ele diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que coisa interessante. Você sabe que o templo é um lugar de culto. E você sabe disso, que templo não foi ideias humanas. Não foi. Pode ter certeza que não foi. Antes de haverem templos, o que é que havia? Altares. Observe que os patriarcas, eles levantavam altares. Se você ler Gênesis, você vai perceber que Abraão, nas suas peregrinações, ele levantava altares, adorava a Deus. O patriarca Jó, ele oferecia holocaustos, ele levantava altares. Mas durante a peregrinação dos filhos de Israel, naqueles 40 anos de peregrinação, aí Deus mandou construir um tabernáculo. Deus chama Moisés, do capítulo 25 ao capítulo 40 do livro do Êxodo. 15 capítulos, é apenas Deus dando a Moisés o modelo de como seria esse tabernáculo. E Deus chama, além disso, Bezalel e Aholiabe para quê? Para fazer aqueles utensílios do tabernáculo, né? O altar dos holocaustos, a pia de bronze, a mesa com os pães, o candelabro, o altar de incenso, a arca da aliança, o propiciatório. Então nós vamos perceber que os utensílios foram feitos por Bezalel e Aholiabe. E ali foi uma instituição divina. Foi Deus que mandou Moisés construir, erigir, levantar o tabernáculo. Depois que os hebreus, eles conquistam a terra de Canaã, Davi até intentou construir um templo. Davi até intentou fazer uma casa para Deus, um lugar de adoração, um lugar para que os judeus oferecessem holocaustos. Mas Deus disse: não, Davi, não vai ser você. Você é um homem de guerra. Mas o teu filho Salomão, ele irá edificar uma casa para mim. Então, o reinado de Davi e Salomão foram bem diferentes um do outro. O reinado de Davi foi um reinado marcado por guerras, por conquistas. O reinado de Salomão foi um reinado mais de paz. Você pode perceber isso, que Salomão não guerreou como Davi, seu pai. Então, o reinado de Salomão foi marcado por grandes construções. E aí Salomão construiu o templo por volta do ano 950, lá em Jerusalém. Este templo construído por Salomão, ele foi destruído por volta do ano 600 por Nabucodonosor. Então, depois, por volta de 536, este templo foi reconstruído por Zorobabel. E mais ou menos 20 anos antes de Cristo, este templo foi restaurado por Herodes. Então, o templo que Jesus entrou, inclusive lá em Mateus capítulo 24, Jesus profetizou isso: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não era mais o templo de Salomão, era o templo de Zorobabel, que também recebeu o título, ou o nome de templo de Herodes, porque havia sido restaurado por Herodes. Mas aquele templo também foi destruído. No ano 70 da era cristã, um templo foi destruído. Hoje os judeus não têm templo. Eles não oferecem holocaustos e sacrifícios, porque holocaustos e sacrifícios só se oferecem no templo. Eles têm apenas o muro.
que você já deve ter visto, ao menos por vídeos, por televisão, coisa desse tipo. Então você vê que os judeus estão lá naquele muro, chamado Muro das Lamentações, num ato de reverência, lendo a Torá, lendo as Escrituras, né? E ali fazendo as suas preces, as suas orações. Que coisa interessante. O templo de Jerusalém será reconstruído. Não sabemos dizer quando, mas será reconstruído. É possível que este seja um dos grandes feitos do anticristo. É possível que o anticristo consiga a permissão, a autorização para construir, porque naquela área onde estava o templo de Jerusalém, hoje existe uma mesquita muçulmana. Então, é possível que o anticristo consiga trazer um pacto de paz entre judeus, cristãos e muçulmanos e haja aí uma permissão dos islâmicos, dos muçulmanos, para construir esse templo lá em Jerusalém. Mas que coisa interessante, é que na Nova Jerusalém não tem templo. Volta ao texto mais uma vez, veja o que diz o texto. E nela não vi templo. Aí talvez você diga assim, não, mas talvez tenha, e João não tenha visto. Não posso dizer isso. Por quê? Porque o texto deixa bem claro. Porque o seu templo é o Senhor, teu Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, que coisa interessante. Por que é, professor, que lá no céu, lá na Nova Jerusalém, não tem templo? Porque não vai ser preciso. Porque nós já estaremos na presença de Deus, nós já estaremos na presença de Cristo. Aqui na terra, veja que coisa interessante, nós dividimos o nosso tempo, nós temos o momento do nosso sono, do nosso repouso, nós temos o momento das nossas refeições, o momento da nossa higiene pessoal, nós temos o momento do nosso lazer, temos o momento do nosso trabalho e temos o momento do culto, que nós podemos cultuar no templo ou dentro da nossa própria casa. Não é? Quando nós podemos ir ao templo, nós vamos ao templo adorar a Deus coletivamente, com os hinos, os cânticos, o culto congregacional. Quando não é possível, nós cultuamos dentro da nossa casa. Mas no céu, não vai ser necessário ter lá um templo, uma igreja, um lugar de culto. Por quê? Porque a Nova Jerusalém já é, por natureza, um lugar de culto. Deus, Jesus, o Espírito Santo já estará presente. Volta ao texto mais uma vez. Veja o que o texto diz, nela não vi templo. Por quê, João? Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, nós já estaremos na presença de Deus, já estaremos na presença de Cristo e não haverá necessidade de nós adentrarmos num templo para cultuar a Deus. Passe o texto, por gentileza, versículo 23. Aí diz, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que coisa interessante. Traz a tela. Quando Deus criou os céus, Deus criou dois grandes luminares. Um luminar maior para governar o dia e um luminar menor para governar a noite. Você já parou para pensar na importância da noite para nós seres humanos? Porque é durante a noite que nós dormimos, que nós repousamos, né? Que nós vamos repousar o nosso sono para que estejamos prontos para as nossas atividades no dia seguinte. Quem trabalha à noite sabe o quanto é ruim dormir durante o dia. Então a noite ela é extremamente necessária para o ser humano, para os animais, para todo ser vivo. A noite tem a sua importância, que foi feita exatamente para que diminua o calor, diminua a temperatura, e nós possamos repousar, nós possamos descansar, nós possamos dormir. Mas lá no céu nós não vamos dormir. Lá no céu nós não teremos necessidade de nos deitar numa cama, no sofá, para poder repousar. Não há necessidade, porque nós estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Nós não teremos mais necessidade do repouso diário, do sono, do descanso. É por isso que no céu não haverá necessidade de quê? De noite. Lá não tem necessidade de noite, porque lá ninguém dorme. Volta ao texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz, e a cidade não necessita nem de sol, nem de lua. Ou seja,
não precisa do brilho do sol, não precisa do brilho da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, ou seja, é a presença de Deus, é a glória de Deus, a Shekinah de Deus que vai iluminar essa cidade, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, que coisa interessante, as cidades aqui da terra sempre precisou de algum tipo de iluminação. No passado eram aquelas tochas que eles colocavam na cidade, não é? Aí depois veio a modernidade, a tecnologia, hoje as cidades são iluminadas por lâmpadas, por vários tipos de refletores que trazem a iluminação da cidade durante a noite para que as cidades estejam iluminadas. Que coisa interessante, lá na Nova Jerusalém nós não vamos precisar, não será necessário nem do sol, não vamos precisar nem da lua, nem vamos precisar de nenhum tipo de refletor, nenhum tipo de luz, de lâmpada, porque o Cordeiro é a lâmpada. Volta ao texto, veja que coisa interessante. Então, é a glória de Deus que vai iluminar essa cidade. É o Cordeiro que é a sua lâmpada. Então, a presença de Deus, a presença de Cristo já torna essa cidade iluminada. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 24. No versículo 24 diz: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Esse é um dos textos mais difíceis do Apocalipse, mais difíceis desse capítulo, porque agora parece que ele está falando sobre outro grupo de pessoas. Dá-nos a entender que, inclusive, enquanto eu explico, eu gostaria de solicitar à equipe que colocasse aquela arte que tem o plano divino através dos séculos, da eternidade passada à eternidade futura. Procurei, por gentileza, enquanto eu explico. Isso. Parabéns aí, viu? Muito bem. Então, que coisa interessante. Nós vamos perceber no versículo de número 24, que ele vai falar sobre as nações que andarão à sua luz, e os reis da terra que trarão a ela a sua glória e honra. Então, quem está dentro dessa cidade, é o que dá-nos a entender. É a forma como o professor Givanildo Hermano entende. Talvez você tenha uma compreensão diferente, e eu respeito, tá bem? Mas é a forma como eu entendo, como o professor Givanildo entende esse texto. Quem está dentro da cidade, deixa eu fazer uma comparação. A cidade está aqui, quem está dentro não vai precisar nem do sol, nem da lua, porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Mas dá-nos a entender que haverá outros grupos de pessoas que serão iluminadas pelo brilho, pelo resplendor desta cidade. Volta ao texto, versículo 24, eu vou explicar essa imagem aí, por gentileza. Aí diz: e as nações andarão à sua luz. Então essas nações aí não creio que sejam os salvos que estarão na Nova Jerusalém. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Volta, por favor, aquela tela. Então, lá no princípio, Deus tinha um projeto. Sim ou não? Concorda comigo? Quando Deus criou os céus e a terra, então os seres angelicais habitavam no céu e seres humanos habitando na terra. Tudo que Deus faz é perfeito. Então o homem foi criado com estrutura física. A nossa estrutura é física, nós não somos anjos, nós não somos espirituais, nós somos feitos do pó da terra. O homem foi feito para habitar aqui. Mas o que aconteceu? Houve a queda, e por conta da queda do homem, houve a necessidade de todo esse projeto aqui, de todos esses acontecimentos aqui, esse desenrolar desse projeto, ou deste plano divino através dos séculos. E é por essa razão que eu creio que lá no final haverá um novo céu e uma nova terra, e eu creio que não é um novo planeta, porque tudo que Deus tinha de fazer, Ele fez nos seis dias, conforme Gênesis capítulo 1, mas creio que essa terra restaurada, e creio sim, que os salvos irão habitar nesta cidade, olha a Nova Jerusalém aqui, mas que haverá pessoas, haverá seres humanos habitando aqui em corpos físicos e naturais. Professor, baseado em que o senhor diz isso? Simples, Deus não tem um projeto aqui para o ser humano? Qual era o projeto de Deus para o ser humano? Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra.
Quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, Deus chamou Moisés e disse a ele a mesma coisa: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então a terra foi feita para ser povoada. Então haverá sim os salvos que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, que estarão habitando na Nova Jerusalém, mas haverá pessoas em corpos físicos e naturais. Quem são esses, professor? Os que estavam vivos no milênio. Se morreu no milênio, ressuscita aqui para depois ir para Nova Jerusalém. Os salvos, os justos do milênio que morrerem aqui, vão ressuscitar aqui e vão para Nova Jerusalém. Mas quem estiver em corpo físico, natural, do milênio, a Bíblia não fala de outro arrebatamento. Então essas pessoas habitarão nessa terra restaurada. Traz a tela. Versículo 24. Então, quando diz que as nações andarão à sua luz, creio que são essas nações que vieram do milênio. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, é porque os homens poderão adorar a Deus, mesmo estando aqui na terra, como vivia Adão e Eva. Vamos para o versículo 25, por gentileza. Aí diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Já dissemos sobre a importância da noite para nós, seres humanos, enquanto estivermos aqui. Mas quando estivermos lá, não vamos precisar de noite, porque lá ninguém vai dormir, ninguém vai repousar, ninguém vai descansar. Então nós não vamos precisar dormir, descansar, e lá não terá noite. Volta ao versículo 25, por gentileza. Aí diz, versículo 26, volta por favor. 25, por favor. Sim, e as suas portas não se fecharão de dia. Por que não se fecharão, professor? Porque os crentes, eu já disse, os salvos, os justos, como os anjos, né? Vai na Nova Jerusalém, vem aqui na terra, volta para Nova Jerusalém. Aí nós estaremos constantemente entrando e saindo, sempre que houver necessidade. Que coisa maravilhosa. No futuro nós não vamos precisar, como um astronauta, entrar num foguete para ir pelas galáxias. Não precisaremos. Nós faremos isso. Como os seres angelicais, que podem se locomover de uma extremidade à outra da terra, do universo, em milésimos de segundo. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Versículo 26. Diz: e a ela trarão a glória e honra das nações. Então, mais uma vez, cremos que as nações aí são povos que estarão habitando onde? Na terra restaurada, e que não terá acesso à Nova Jerusalém, porque estão em corpos físicos e naturais. Quem é que vai entrar na Nova Jerusalém? Aqueles que foram arrebatados ou aqueles que morreram e ressuscitaram. Mas quem estiver vivo no milênio, em corpos físicos e naturais, estes adentrarão na nova terra, na terra restaurada, e vão habitar lá em corpos físicos naturais. Finalmente, o versículo 27, que é o último versículo do capítulo 21. Aí deixa aí uma palavra de advertência, mais uma vez. Diz assim: não entrará nela coisa alguma que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deixa essa tela, por favor. Então, não entrará nada que contamine, não entrará pecado, ira, peleja, inveja, ódio, vícios, violência, nada, absolutamente nada de ruim, de mal. Não tem doença, não tem morte, lá não tem deficiente físico, não tem deficiente visual, lá não tem doença de espécie alguma, lá não tem nada, absolutamente nada que cometa abominação, mentira, pecado, nada de ruim. Mas só entrarão nela os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. E eu quero concluir essa primeira parte do programa, lembrando o que dissemos no início do programa. Para fazer parte do grupo que vai habitar nesta cidade, é preciso ter o nome inscrito no livro da vida. E se você talvez pergunte, o que é que eu faço para que o meu nome esteja inscrito lá? Receba Jesus como seu Salvador pessoal.